Nos Estados Unidos você fica rico para virar político. Aqui você vira político para ficar rico. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Bolsonaro é uma pessoa honesta. Não tenho dúvida. Até que me prove o contrário, ele é uma pessoa honesta. O governo Bolsonaro chega ao poder com um bando de débeis mentais. Com um bando de débeis mentais que seguem o astrólogo Olavo de Carvalho. A crítica deixou de ser bem-vinda. Se você criticar, você é inimigo. Você divide o mundo entre o bem e o mal, e não há a terceira via. E há a terceira via, porque há a bondade no mal e a maldade no bem. Então, quando você exclui a terceira via, você cria o pensamento bipolar. E é o que está comandando o Brasil hoje. Meu entrevistado de hoje é jornalista, músico, escritor, mestre em psicanálise, doutor em filosofia. Tem 21 livros publicados. Só para vocês terem uma ideia, este ano de 2019, ele lançou 4. Cláudio Tognoli. Tudo bem? Tudo bem. Que produção, hein? Que produtividade. Costumo acender um livro no outro ainda mais, porque o Brasil dá espaço para que a gente possa pegar escândalos, em vez de publicar em jornais, você fazer um livro com aquilo escavado até o fim. Então o que acaba de sair, até porque acaba de terminar a CPI do BNDES, é esse aqui, a caixa preta do BNDES. Caixa preta do BNDES. Tudo que não tem na CPI tem aí. É porque a CPI eles deram uma Deram aliviada. Deram uma aliviada. Esse aqui deu muito trabalho. É a primeira grande investigação contra os irmãos Batista. Chama Nome aos Bois. Né? Depois eu fiz 2 versões. Uma versão resumida. Traidores da pátria. E essa versão foi lançada 30 mil exemplares nos Estados Unidos, porque a JBS é hoje a maior produtora de proteína animal no mundo e a maior produtora de proteína nos Estados Unidos, com uma empresa chamada Pilgrim's Pride. Então foi para o público americano ver... Conhecer um pouco deles, né? Até porque... Tá fazendo 3 meses, o Donald Trump deu eles chamam de bail, que é uma ajuda do governo de 164 milhões à JBS, e tirou esse dinheiro do Farm Aid, que era o fundo para ajudar fazendeiros em dificuldades. Agora, a pergunta que fica no ar, por que o Trump foi ajudar justamente a JBS americana, que se chama Pilgrim's Pride? A gente sabe, e eu acho que aí começa um pouco do que é o Brasil hoje, que o país sempre começou com caixinhas. Você lembra dos anões do orçamento? Claro. Você lembra do mensalão, você criava uma caixa no Banco Rural do Marcos Valério, o deputado ia lá e sacava. Por quê? Para o cara não encher o teu saco, ficar batendo na porta do teu apartamento e pedindo dinheiro. Você cria uma caixinha, o cara vai lá e desconta. Depois do mensalão, você criou o Petrolão. Você ia ali na Petrobras e descontava o que estavam te devendo, né? Via empreiteiras. Depois de tudo isso, veio o escândalo do BNDES. Porque o Lula foi esperto. Ele contou... Eu fiz a biografia do Romeu Thoma Jr., que vendeu 300 mil exemplares,
E o Romeu conta que o Lula falava assim, olha, no meu governo vai ser o seguinte, Bolsa Família para pobre, carro financiado em 90 meses, mais linha branca de eletrodomésticos para classe média e BNDES para rico. E assim se fez. E foi assim mesmo. Assim se fez. Então, a gente pensar o que um dos substratos do BNDES, daí eu estou batendo tanto na JBS, é que a JBS tem 6% dos seus ativos no Brasil. O que eles vão fazer? Só. O que eles vão fazer? Eles vão no fim do ano se mudar para Luxemburgo. Aí vão abrir um IPI, vão abrir o mercado para a Bolsa nos Estados Unidos como uma empresa de Luxemburgo e com isso terão escapado do Brasil a partir de concessões feitas pelo BNDES, que se propõe um banco de desenvolvimento econômico e social. Que coisa absurda, né? Então, Então faz sentido que o Trump deu dinheiro para eles por conta dessa negociação. Né? Justamente, não sai nada na imprensa brasileira sobre o escândalo que é a grana da JBS nos Estados Unidos. E aí eu resolvi fazer, além dos livros, alguns sites que tem notícias diárias. Eu fico o dia inteiro postando. Um chama amáfiadosirmãos.com, outro é para americano, a Brothers Mob, M-O-B, quer dizer mafioso, a brothersmob.com. E agora fiz outro, a Caixa Preta do BNDES.com. Todos esses sites estão agregados num site mãe chamado claudiotognoli.com.br. Mas eu tenho insistido muito no material que não sai no Brasil, que só sai na imprensa americana, que é um inquérito, por exemplo, que a semana passada o senador Marco Rubio abriu contra a JBS para ser investigada pelo Departamento de Justiça norte-americano. E quem a gente tem por detrás de toda essa movimentação? Temos dois governos, o governo do Lula e o governo do Temer. Então, na verdade, aquilo que o Lula falava de usar o BNDES para você financiar os ricos acabou se cumprindo e continua se cumprindo como uma instituição. E agora, você acha que continua se cumprindo? Eu acho que a gente tem que... ainda é cedo para avaliar. Deixa eu me explicar ideologicamente antes. Eu votei a vida inteira no PT. Quando eu comecei a fazer o livro do Romeu Tuma Júnior, Assassinato de Reputações, eu conheci o que era o PT por dentro, eu deixei de ser petista. Foi o maior desencanto da minha vida. Porque eu vi o partido no que eu acreditava. Eu sou amigo pessoal dos advogados do Lula, o Zanin, o Roberto Teixeira e o Batoque, o amigo pessoal, personalíssimo. E mesmo assim eu me desencantei depois que eu fiz o livro com o Romeu. E eu acho que o governo... Eu votei nas últimas eleições do Bolsonaro para tirar o PT da parada. E eu acho que a gente tem que testar o governo Bolsonaro. Não teve um timing ainda para ver como o Bolsonaro vai administrar o parlamento sem dar dinheiro. Porque toda a história das caixinhas que eu te conto, isso, né? Desde os anões do orçamento, passando por mensalão, por petrolão, por BNDES, todos envolveram caixinhas
sob as quais estavam políticos alinhados para receber dinheiro. Eu fiquei meio... Tocou o meu termômetro do Peru Sadia, tocou quando eu vi o Bolsonaro ver que quando começou a se discutir a distribuição de renda para os partidos, o fundo partidário, ele rompe com o PSL e diz que ia fazer um partido da Frente Nacional. O que o meu grilo falante fala? Está querendo a grana para um fundo só dele, criando um novo partido. Né? Será? Esse Tem governo vai... ver, né? Nós temos que dar uma chance para esse governo para ver como ele consegue governar sem criar a caixinha mágica que sustentou o Brasil nos últimos 40 anos. Eu estou pagando para ver. Por enquanto, a gente só tem sussurros, mas é muito cedo ainda. Tem o quê? 300 dias. Temos muito... O Lobão já desistiu, né? Já jogou a toalha em relação ao governo Bolsonaro. Estou falando no Lobão porque o Tonholi é músico, é amigo do Lobão e fez a biografia do Lobão, não fez? Ajudei a fazer com ele. Ajudou a fazer. Não sei. Qual é o seu feeling, assim? Você acha que tem que esperar o quê? 2 anos? O meu feeling é que quando o PT começa a subir o poder, você tinha um estofo de intelectuais, e você lembra disso? Pessoas formadas na Sorbonne, a grande parte com diplomas lá fora, que vieram do exílio e deram estofo ao PT. Então o Lula não falava qualquer coisa. Ele foi ilustrado por essa casta de intelectuais que viveram a repressão e se alinharam sob as asas do PT. Então o Lula tinha um lustro. Uma espécie de proteção. Inclusive sobre o que ele ia falar. O governo, ele tinha uma cartilagem protegendo a ligadura dos ossos, para ele não criar fricção. O governo Bolsonaro chega ao poder com um bando de débeis mentais. Com um bando de débeis mentais que seguem o astrólogo Olavo de Carvalho. Eu fui o primeiro a falar isso. Quando eu era jovem nas redações, isso eu digo no final dos anos 70, o apelido do Olavo de Carvalho era Olavinho, o astrólogo da Folha da Tarde. Né? Depois a gente soube que ele foi internado no manicômio de Itapira. O Olavo? Ficou um tempão no manicômio de Itapira e a terapia do médico italiano que comandava, tanto que ele é personagem de um livro sobre loucura do finado Renato Pompeu chamado Quatro Olhos, onde ele aparece como o nome de Olavinho. Então o Olavo foge do manicômio de Itapira porque era uma terapia que faculta o paciente largar quando quer. Então é esse astrólogo ex-interno e leitor de orelha de livros que fica o guru do Bolsonaro. E aí a gente começa a ver chavões tão velhos que cheiram a naftalina como o próprio Olavo, que é a questão do inimigo imediato, dos inimigos estão do nosso lado. Falou há pouco, precisamos fechar o Congresso Nacional. Esse tipo de bobagem é uma bobagem que era a alvíssara eivada pelos militares durante a Guerra Fria. É um discurso absolutamente velho. E o Bolsonaro, a cartilagem que envolve o bolsonarismo
não é composta de intelectuais com formação no exterior e que sabiam pensar o Brasil, como tinha ocorrido com o Lula. Não tem nada do lado do Bolsonaro, ele está sozinho e eu tenho pena dele. Porque ele tem aquela linguagem de boteco, quer dizer, o Bolsonaro é o típico, se ele está indo com a mulher num jantar de gala e o mendigo fala assim, ah, isso é gostosa, ele larga ele vai para a rua, se jogar no chão para bater no mendigo. Ele atira pedra em todo cachorro que late, o que é um erro. Então, a péssima assessoria de imprensa, primeira lição dos spin doctors, são os doutores em comunicação que assessoram presidentes americanos. Não se atira uma pedra no primeiro cachorro que late. E o Bolsonaro está se desgastando, ele está saindo da liturgia do cargo e ele não tem um corpo ideológico, com exceção do Paulo Guedes, ele não tem um corpo ideológico que fale, presidente, você precisa construir um discurso que não seja o discurso de inimigo imediato. Porque qualquer coisa para ele já é inimigo imediato. Então a Folha tem cancelada o seu clipe no Itamaraty, não se lê mais Folha. A Globo é inimiga que ele promete destruir. Quer dizer, todo mundo que não está do meu lado é meu inimigo. Isso é uma lógica militar. Isso é uma lógica militar primitiva, que nem é usada na Academia de Agulhas Negras. Pena que o Bolsonaro não frequentou, né? Como o Luiz Carlos Prestes. Porque quando você vai dar aula de filosofia para um militar numa academia, a primeira coisa que você ensina em termos de estratégia militar é o chamado o princípio do terceiro excluído, que em filosofia se diz tertium non datur. Traduzindo, não te dou a terceira via. Então, você divide o mundo entre o bem e o mal, e não há a terceira via. E há a terceira via, porque há a bondade no mal e há a maldade no bem. Então, quando você exclui a terceira via, você cria o pensamento bipolar. E é o que está comandando o Brasil hoje. É o pensamento bipolar. A Globo me ataca, vou pegar vocês a questão dos anúncios, vou sair daqui e vou direto da entrevista da Record. A Folha me ataca, vou quebrar o clipping deles. Então é impressionante como o Brasil virou um Brasil bipolar, alimentado por um senhor com problemas mentais chamado Olavo de Carvalho e alimentado pela questão do filhotismo, em que o Bolsonaro me lembra muito aquele pai de família que virou executivo e quando entrou na plenitude do poder, a primeira coisa que ele fez foi levar todos os filhos para a Disney para comprar tudo o que queriam, né? Então, ele anda lá, parece um marreco com uns patinhos do lado, é o filhotismo. Nós temos um cara seríssimo no governo, que é o Paulo Guedes, que é quem comanda o Brasil mesmo, a quem eu muito admiro. Você tem o astrólogo e um bando de débeis mentais, a maioria escondidos em perfis falsos na internet, e o filhotismo. Vou proteger meus filhinhos cuidam de mim, eu mando meu filho para os Estados Unidos, em compensação outro filho vai lá e arranca a fita do porteiro antes de chegar a perícia. É isso que virou. Mas o Carlos Bolsonaro disse que fez uma cópia da fita. O Eduardo desistiu de ir para a embaixada. O Lobão disse para mim aqui também que o Olavo que está comandando o Bolsonaro. Não sei se é. E agora, José, para onde? Fazendo a pergunta do Drummond.
Só temos 300 dias de governo, são 4 anos. A economia está melhorando muito. Todo empresário que eu conheço está falando muito bem do Paulo Guedes. Eu vi uma reportagem na TV a semana passada que me deixou muito feliz, porque uma das medições da economia é você ver como tá vendendo a fábrica de caixa de papelão. Porque quando você vende muita caixa é porque você está vendendo muito produto. Muita coisa, é verdade, faz sentido. E apareceu uma matéria no Jornal Nacional sobre o aumento, mas coisa de 40% nas empresas que fazem caixas de papelão. Nossa, é um ótimo sinal, então. Então, economicamente, a gente vai começar a ir muito bem. O problema é a gente tirar esse discurso de botequim do Bolsonaro e de seus filhos, eles se darem o devido valor. O grande rombo aqui falado nessa cadeira que me dá a honra de ocupar, de voltar o AI-5. Mas aí eu vou ter que fazer uma ressalva, que eu já sei que eu vou ser acusada nos comentários de estar defendendo o Eduardo, porque na verdade eu perguntei para ele, depois eu até mudei o título do vídeo, sabe, para o que ele realmente falou, porque foi uma hipótese, sabe? Eu falei, o que está... A Cristina Kirchner tinha sido eleita no dia anterior, no domingo, foi na segunda. Aí eu falei dela, do Chile e tal, eu falei, e se radicalizar aqui no Brasil? Ele disse, se radicalizar, pode ter um AI-5. Eu fiquei nessa impressão do condicional, entendeu? Não achei que ele defendeu, porque ele não disse, meu pai ou o governo ou alguém tem que fazer o AI-5. Ele disse, se a esquerda radicalizar, pode vir o AI-5, como pode vir o plebiscito que teve na Itália. Ele falou em 3 hipóteses, eu sempre esqueço a terceira. Eu fiquei com essa coisa do condicional, sabe? Não dei esse peso, sabe? Mas ninguém quer a volta do AI-5, nem o Bolsonaro, ele mesmo declarou no dia seguinte. Quer dizer, ele disse isso, porque eu vi ele dizendo. Nós vamos, o que a gente vai ter que testar, eu não tenho nenhuma dúvida que o Bolsonaro é uma pessoa honesta. Não tenho dúvida. Até que me prove o contrário, ele é uma pessoa honesta. Até agora, pelo que foi colocado e pelo que eu pude investigar. A gente tem que rezar para que ele suporte as tentações de um empresariado como a JBS, por exemplo, que fez o que fez no BNDES nos governos Lula e Temer. Porque os governos acabam caindo na tentação. Dilma também, né? Dilma também. O Joesley disse que comprou 1.800 políticos. Ele tinha na folha de pagamento 1.800 políticos. Que pode isso, né? Então, está no DNA do brasileiro essa coisa da corrupção, de aceitar a propina, de oferecer e de aceitar, porque propina não acontece de um lado só, né? Tem que ter 2 aí querendo. Um querendo dar e o outro querendo receber. Há uma explicação que eu gosto muito, que eu encontrei numa obra clássica e que é pouco discutida nesse sentido em termos de corrupção, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, onde o Weber, no começo do século XX, coloca o seguinte: por que só as nações protestantes desenvolveram o capitalismo primeiro? Porque a ética protestante é trabalho, sacrifício, realização. Não espere nada de padres, professores, reis ou governos. Faça tudo sozinho. Do it yourself. Caia e se levante sem a ajuda do inimigo. O Estado é o inimigo. E o contrário, para combater a ética protestante, nós tivemos aqui canalhas como José de Anchieta, que vieram pregar a ética coletivista. Olha,
a vida na terra não vale nada, o que você tem que dar para a igreja, porque o paraíso não é aqui, o paraíso lá é fora. Fique na sua mansuetude. Shall the meek inherit the earth? Né? Os mansos herdarão a terra. Entregue tudo para o rei, que aí você tem a salvação no paraíso, e deixa que o Estado cuida de tudo. Então, em países que foram colonizados pela Companhia de Jesus, nós temos uma presença massiva do Estado. A Contra-Reforma Católica foi uma forma de induzir nos indivíduos que tudo que ele precisa do Estado. Isso aqui é a raiz. O Karl Marx fala que quer ser radical, estude o homem pela sua raiz. E a raiz disso é em estados católicos, cristãos, comandados pela Companhia de Jesus. A ética é o rei, o Estado vai dar tudo para mim. Por isso que o Brasil é um país em que você não tem escrito no produto quanto você paga de imposto. Você vai para a Disneylândia, o cara coloca no ursinho que você pagou lá, plus taxes. Aí você fala, o que é isso? Não, os 15% que você está pagando para o governo. A ética da Companhia de Jesus fez com que você tivesse o preço embutido, justamente para o tiozinho que compra a sua cachaça não saber quanto da cachaça vai para o governo. Então ele acha que Nhonhô manda, Caboclo faz, e que quem deu a estrada, quem deu o policial, quem deu a SAMU foi o governo. Então, nós continuamos com a ideia de que nos Estados Unidos você fica rico para virar político. Aqui você vira político para ficar rico. O Estado continua sendo visto como a grande teta a ser mamada enquanto carreira. É o Estado carreira. Vou me tornar político que eu sei que eu vou ficar rico, eu vou me dar bem. Todos já estão preparados nisso. E é nesse ponto que eu quero dar um voto de confiança ao governo Bolsonaro, apesar dele ser rodeado de débeis mentais. Eu retiro disso o ministro Paulo Guedes, a quem eu tenho tamanha admiração e tenho certeza que vai sair salvando esse país. Você tem no meio desses caras também essa ideia de que no bolsonarismo há também a ideia de que eu vou mamar no Estado. A gente sabe que tem twitteiros bolsonaristas com casas alugadas no Lago Sul, mansões, e que fazem robozinhos pró-Bolsonaro para atacar todo mundo que faça a mínima crítica para o Bolsonaro. Eu rezo, eu luto para não me compraz a ideia de que o Bolsonaro possa se corromper. Eu acho ele de índole honesta. O que eu tenho medo é que essa turma de débeis mentais acabem de alguma forma, os débeis mentais que o cercam, contaminando o governo e voltando à velha história. O Estado é uma grande teta que foi feita para ser mamada e a minha carreira vai ser de mamador. Que foi o que aconteceu no Brasil em todos os últimos anos. Não pode acontecer isso. Isso tem que acabar de alguma forma. Para a gente se tornar um país, para a gente se levantar e sair dessa crise, dessa encrenca, não é? Eu tenho muito essa esperança de que com o tempo e com o trabalho e com as renovações dos políticos virão outros que não têm esse compromisso com... Mas a gente tem que mudar também a cultura do povo que vota, né? Mudar a cultura. Porque senão não vai conseguir isso. Vou te responder com biologia e vampirismo. Sem delírio. Ok. A gente falou tanto em meme
Eu sou doutor em filosofia das ciências, eu sei o que eu estou falando. Eu tenho um livro chamado A Falácia Genética, que explica isso muito bem. Qual a origem da palavra memes? O maior biólogo darwinista vivo, Richard Dawkins, em 75 ele escreveu um livro chamado O Gene Egoísta. Então ele fala, todo gene é egoísta porque tudo que ele quer fazer é replicar ele mesmo. E lá num capítulo, num livro de 75, ele coloca memes, os novos replicadores. Então ele fala, o que são memes? Em 75? 75. Richard Dawkins. Memes são cores, sons, perfumes, palavras de ordem, palavras de recompensa, palavras de punição, cheiros, mantras, hinos, bandeiras. Com esse conjunto de memes, você programa cérebros livres a que eles deixem de pensar e sejam acionados pelo meme. Então, o que é o nazismo? Quando Goebbels cria toda a campanha publicitária do nazismo, você cria um hino, o Horst Wessel Lied, o hino nazista, você cria os rituais nazistas, você cria a figura do inimigo, que é o judeu. As pessoas precisam de um inimigo palpável, né? Ninguém vive sem nada palpável. As pessoas precisam de algo palpável para dar sentido à vida, né? Então, o judeu é inimigo, a bandeira de tal cor, o passo de tal jeito, a insígnia. Então, você criou um belíssimo, não belíssimo, mas eu estou falando um horror, mas eu criei um belíssimo conjunto de memes para programar que a nação que mais filosofia fez depois da Alemanha matasse 6 milhões de inocentes. Então, o meme é isso. É um conjunto de sons, cores, perfumes, mantras, palavras de ordem, de punição, palavras de sugestão, hinos, bandeiras, ícones, conjuntos de inimigos. Aí você tem esse joguinho de armar. Na biologia, você tem catalogado oficialmente algo como 20 tipos de vampirismo. Deixa o meme de lado que já já vou me explicar. Então, o agente que pratica esse vampirismo em biologia se chama Lancet Fluke, ou apenas Fluke. O que é isso? Está aqui a árvore, a formiga sobe para a árvore e cai. Sobe para a árvore e cai. Você vê a formiga caindo, você acha que a formiga está caindo porque perdeu o controle. No fundo, ela tem instalado dentro dela um bichinho chamado Dricocelium dendrictum, que faz com que a formiga perca o controle mental dos movimentos, caia no chão, ela é devorada na grama pelo gado, e o Dricocelium dendrictum se reproduz no intestino do gado. Então a formiga morreu por conta de um vampiro que comandou o seu arbítrio e a sua jornada, chamado em biologia de Lancet Fluke. Vamos falar de mais uns 2 casos. O rato. O rato, ele tem instalado nele um bichinho chamado Toxoplasma gondii, com 2 i's no fim. Quando o Toxoplasma gondii entra no cérebro do rato, o rato, ele deixa de sentir o cheiro do xixi do gato. 2, ele perde o medo do gato. E fica vulnerável ao gato. Aí ele sai, o gato vai, devora ele,
O Toxoplasma gondii se desenvolve no intestino do gato, por isso que mulher grávida não pode chegar perto de gato que dá toxoplasmose. Então, os bichos morrem em prol de algo que foi intrujado biologicamente na mente deles. Você tem casos mais bizarros, como, por exemplo, você tem um bichinho que entra no alce, e quando ele entra no alce, o alce solta um bafo diferente e o lobo escolhe aquele primeiro alce para comer e o bichinho se reproduz no intestino do lobo. Você tem outro que se reproduz em certos mariscos e eles ficam mais brilham mais quando estão contaminados. O pássaro vai comer o que brilha mais para ele se reproduzir no intestino do pássaro. Então sempre essa coisa da repetição. Isso é um vampirismo. Há umas certas formas 20 formas de vampirismo na natureza. Vamos voltar para a memética. O que é criar um meme hoje? É você vampirizar uma pessoa. É você inocular nela. Como a forma de estudar comunicação hoje é a forma ultramoderna, fora do Brasil, é claro. A forma ultramoderna de estudar comunicação hoje passa pela biologia. Então, você pega cérebros que poderiam ser brilhantes se tivessem sido educados na questão do livre-arbítrio e programa eles com memes a ponto dos memes se tornarem esses agentes patológicos que acabaram atacando os bichinhos. Então eu não vejo diferença entre, quando eu vejo essa discussão, o que mais me mata, bipolar, toda vez que você critica alguém, é porque você é necessariamente inimigo. A crítica deixou de ser bem-vinda. Se você criticar, você é inimigo. Você não pode falar mais assim, vou fazer uma crítica construtiva, não. Você está falando mal, eu vou te metralhar. É assim que funciona os filhos do Bolsonaro. Né? O que é isso? Falta cultura, falta ressonância emocional, falta ressonância política, falta jogo de cintura para poder dialogar com o teu oponente sem que ele seja visto como um inimigo, mas apenas como um oponente. Então eu acho que na comunicação moderna se usa hoje a biologia para analisar a memética. As pessoas, nós temos um exército de zumbis que são programados. Por que você acha que Talibã não pode assistir televisão ou ler livro? Para você injetar nos caras certos vírus mentais para que eles ajam daquele jeito. O cara você tenha poder sobre eles. Morre cegamente sem passar nenhum pensamento pela cabeça. Eu espero que o governo Bolsonaro resista a esse tipo de gente que o cerca, que essa questão de criticou o governo é inimigo, vou matar na porrada, não sei o quê. Aliás, eu achei essa briga entre Augusto Nunes e o Glenn Greenwald um exemplo mais claro disso. Quando você põe duas pessoas frente a frente, desaparece o argumento verbal e assume o argumento físico, né? Isso é totalmente a desumanização da civilização que a gente construiu, em que a palavra distancia as pessoas com base na argumentação, né? Aquilo foi uma regressão freudiana à idade da pedra. A palavra deixou de agir como mediadora. Desapareceu a palavra, veio um soco. Aliás, uns socos muito mal dados de ambos os lados, né? O Augusto Nunes parecia um gato dando uma unhada, o outro parecia ela ser o quê? Aquilo é a barbárie. É o fim da palavra enquanto seu status argumentativo.
É o que aconteceu no governo Bolsonaro. Ah, é, Globo, me investigou? Fuck you, vou sair daqui e vou dar entrevista pro Bispo Macedo. Ah, é, Folha, vou catar vocês. Nós estamos nessa pegada, esse é o meme do momento. Mas você acha que a imprensa está tratando o governo Bolsonaro como tratou o governo do Lula, da Dilma e até do Temer? Eu acho que a gente está fazendo o possível na medida de investigar se é verdade ou não o que se faz. Essa é a função da imprensa. O governo está mentindo ou não? Por exemplo, eu me tornei inimigo número 1 do PT quando eu divulguei a tomografia da Dona Marisa. Uma fonte minha dentro do hospital me mandou a tomografia e me fala assim, com as palavras técnicas, ela já está morta. E eu gravo no YouTube, boto a imagem da tomografia, falo, Dona Marisa está morta. Aí vem o PT pra cima de mim. Jornalista direitista que fez a biografia de Lobão e Tuma diz que mente que Marisa está morta. Eu já sabia que estava morta. O que eu fiz apenas? Foi dizer que o PT estava mentindo, não tinha mais saída ali. Foi Sim. Com adjetivos? Não, mas você não estava frente a frente com o PT, né? Você não tinha uma pessoa do PT aqui e você aqui, como o Glenn e o Augusto Nunes. Eu acho que aquele encontro, ele poderia ficar nas palavras se não fosse físico, não fosse um encontro frente a frente, ou até se um estivesse numa ponta da mesa e o outro na outra, talvez. Você não acha, não? Você acha que eles partiriam para vias de fato se tivessem a uma distância física razoável? Partiriam. Partiriam, com certeza. Eu acho que o Glenn sairia correndo para cima. Né? Então... Porque também ser chamado de covarde, assim, com o dedo na tua cara, não sei se é tão suportável assim, né? Não estou entrando no mérito do que o Augusto falou. Estou falando no calor da discussão, o dedo na sua cara. mas nós estamos lidando com duas pessoas altamente gabaritadas. Qualificadas. A gente não está falando com dois bêbados de boteco. Nós verdade. estamos falando com dois super caras, um super jornalista e outro super jornalista. Né? Quando eles chegam ao nível do bêbado que vai arrumar briga em porta de casamento, aí me preocupa uma metonímia do estado de coisas. Se aquilo não é um pedacinho, né? Se aquilo não é um pedacinho do Brasil. Eu me atenho muito a esses pequenos pedacinhos, pequenos sinais, né? Esses pequenos sinais. Tipo, o cara de que jeito falou, eu vi vir aqui falar o AI-5 poderia resolver. Eu acho que esses pequenos, ou um ir para cima do outro na rádio, esses pequenos elementos estão revelando um Brasil... São indícios do Brasil. Então estão revelando um Brasil de tolerância mínima. E o STF liberou o Lula, né? E vários outros, não só o Lula, mas o Zé Dirceu. Pelo que eu li no jornal, o Eduardo Cunha, o Sérgio Cabral, etc. São muitos, né? Ligados à Lava Jato, fora os outros que cometeram outro tipo de crime. Essas pessoas vão para a rua, o PT vai para a rua festejar o Lula livre. Os bolsonaristas vão defender o Bolsonaro ou vão defender o Brasil, seja lá quem vai defender quem. Mas todos estarão na Paulista, de um lado de cá, do lado de lá, em frente a isso, em frente àquilo. E agora? E agora nós vamos ter que fazer igual ao estádio de futebol em São Paulo, a partir da medida tomada há tantos anos pelo Fernando Capês, quando era promotor. Proibir que torcidas de times opostos frequentem o mesmo estádio. Mas isso é uma loucura. Nós vamos porque ter que no campo de futebol até acho razoável, porque o jogo tem um dia marcado lá, o Flamengo vai jogar com o Corinthians, pronto. Nós vamos ter que segregar.
Jura? Vamos. Mas esse é o verdadeiro retrocesso, né? Fala-se tanto em É retrocesso. o que eu estou preocupado o tempo todo. O retrocesso da argumentação, o retrocesso da ginga, o shuffle, a ginga política, né? Do cara Veja o Fernando Henrique. A Caros Amigos fez uma capa. Aliás, eu fui um dos que fez essa reportagem quando ele era presidente. Falava assim: nasceu assim essa pauta. O finado Seu Frias queria que eu e um outro jornalista conseguimos roubar um cabelinho do Fernando Henrique para poder fazer, naquele tempo, o exame de DNA era difícil. Para fazer exame de DNA do filho da Miriam Dutra. Do filho da Miriam Dutra. Caramba. E só tinha uma clínica na época que fazia isso, a clínica do Ayush Aymar. E eu roubava toda hora do paletó do Fernando Henrique, o meu outro amigo também roubava cabelinhos, e o Ayush sempre respondia assim: veio oxidado, tem que tentar outro, tá oxidado. A gente não conseguiu porque o bulbo vinha sempre oxidado, o bulbo do cabelo. O Fernando Henrique sofreu uma capa falando: por que a grande mídia não mostra o caso do filho do Fernando Henrique? O Fernando Henrique não abriu a boca. O Fernando Henrique não lutou contra ninguém que fez algo com ele em cima desse quesito. Ele ficou quieto. Afinal das contas, o filho não era nem dele e ele assumiu. E ele não mexeu nem um pauzinho contra a imprensa. Isso é um ser superior. Em compensação, que ele está falando agora do governo Bolsonaro, compensa ele. Bom, esse aí, bom, aí... Não passa um dia, um domingo, que ele não desça o pau. Mas o Lula, por exemplo, pediu a saída daquele jornalista americano, lembra? Larry Hotter. Porque falou mal dele. Também teve isso, né? Aí chamou ele de cachaceiro. Mas aí o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que era um cara muito experiente, falou: se você fizer isso, você vai... Ele falou exatamente isso, eu acompanhei. Se você fizer isso, você vai criar um mártir. E esse mártir vai virar um ícone tipo Che Guevara. Aí o Lula se arrependeu. Tanto que o Larry Hotter está de volta ao Brasil lançando uma biografia que saiu a semana passada do general Rondon. Mas está agora no governo Bolsonaro ou voltou no governo da Dilma? Não, voltou agora essa semana para o Brasil para lançar a biografia do Rondon. Você acha que falta, então, aconselhamento ao Bolsonaro? Falta os caras falar para ele: calma, meu. Não pode ter essa reação de boteco. Tem uma hora que ele perde o controle contra a Globo, quando ele está lá em Dubai, né? A história do porteiro. Então, precisa de um treinamento de mídia o Bolsonaro. Mas as pessoas que envolvem ele, não tem nenhum que foi criado ou que tenha ressonância cultural e emotiva suficiente para falar: calma, deixa passar, cala a boca, daqui a 2 dias acabou. Mas será que ele escutaria pelo temperamento? Não sei. Eu acho que escutaria. Eu já tive com o Bolsonaro 4 vezes. Eu acho que escutaria. Falta uma carnação nesse governo. Falta uma carnação de pessoas dotadas de tolerância. E você acha que esse governo, indo até no tema do seu livro, vai abrir a caixa preta do BNDES? Nem a pau. Porque o Delfim Neto me disse aqui numa entrevista, e eu acho que mais um jurista, que não existe essa caixa preta, que isso é um delírio, que não existe e tal. Você tem um livro documentado, em que você
conta como o dinheiro público abasteceu a Venezuela, Angola, a JBS americana e provavelmente Cuba. Cuba também está aqui no título. Há uma caixa preta. Há uma caixa preta. E ela nem no governo Bolsonaro ela será aberta, você acha? Depende da capacidade dele tentar pegar o Luciano Coutinho, que foi presidente do BNDES todos esses tempos. Há uma caixa preta, as provas estão aqui no livro. Quer dizer, eu sou uma pessoa, apesar de ser professor, eu mais ouço do que falo, porque eu gosto de sentar, escrever e fazer um livro que pare em pé. Olha essa licencinha. Um livro que pare em pé, falando, eis o que é a JBS. Eu não vou discutir em bar na JBS. Eu sento e lanço. Como assassinato de reputações também. Como foi assassinato de reputações. Que, aliás, é o que mais se faz, né? É uma coisa que está acontecendo muito no Brasil, né? Claro, sobretudo, eu diria, com as milícias virtuais, né? Com as milícias virtuais. Agora, eu rezo para que o Bolsonaro, arrume uma carnação no seu governo que lhe dê placidez para tocar, porque ele vai tomar... o governo foi feito para tomar porrada da imprensa. O americano diz que jornalista é o watchdog, né? É o cão de guarda do poder público. É tudo cachorro latindo. Seu Bolsonaro, não vai vir piquinês aí, vão soltar pitbull em cima do senhor. Como você administrar isso? Brigando no microfone, igual os dois, cortando o clipping, indo lá ver as verbas, mandar investigar. Não é assim que se faz. Então a função da imprensa é sim ser o cão de guarda do poder público, e eu sei que isso é dolorido. Agora, se ficar provado que, como parece que a gravação mostrou, que a voz que o porteiro não mencionou a casa do Bolsonaro, que foi quase uma barriga, digamos assim, ou uma barriga mesmo, uma barriga, né? Como se diz no jornalismo, quando a notícia é falsa, quando você acredita que a notícia é verdadeira e ela não é. Mas está explicado, barriga? Para quem não é jornalista, né? Quando é uma barriga, no caso, o Bolsonaro ficou indignado também mais fortemente dessa vez. Eu suponho que porque ele estava em Brasília, não era a voz dele. Eu também não ouvi o porteiro, né? Não sei se o porteiro... Está na capa da Veja. Eu li a matéria. A gente está gravando hoje, dia 8 de novembro. E, na verdade, eu li a capa da Veja ali na internet. É outro porteiro. A questão é a seguinte... Também não se entendo por que a pessoa não vai lá, a polícia não ouve o porteiro certo. Não é tudo meio esquisito? O Walter Lippmann, o decano jornalista americano, tem uma frase curiosa. Ele fala: a função da imprensa não é mostrar a verdade, mas jogar luz sobre os fatos. E o Jornal Nacional se buliu, se defrontou com o fato. Tinha um porteiro falando do seu Jair. Eles tinham as provas. O Jornal Nacional pegou e manteve para frente e deu, aliás, muito bem o outro lado, colocando que o Bolsonaro estava em Brasília. Fez uma defesa digna e maior do que o tempo da própria reportagem. Agora, enquanto se trabalhar com fatos, que se desmintam os fatos. Mas, olha, eu mostrei o fato que era veraz dentro das circunstâncias daquela época. Né? O Bolsonaro vai ter que aprender a lidar com isso e ele não aprendeu. O Bolsonaro precisa de aula de neurolinguística para poder segurar a peruca. E os filhos dele também precisam de aula de neurolinguística para dar uma de uma marreco pai e os marreco filho atrás. Precisa ter uma separação freudiana aí. Não houve ainda. É o núcleo familiar que foi para o poder
e que freudianamente continua literalmente aninhado. Papai fininhos, pata, patinhos. Você não acha que eles são um clã, que eles são uma coisa só, praticamente? Eu acho. Acho que isso é uma coisa só. Mexeu comigo, mexeu com todos. Eu acho que isso acaba afastando, acho que o pior de tudo, afastando até eventuais alianças políticas que o Bolsonaro poderia fazer. Eu acho que tem os filhos como fiéis escudeiros. Prova é que, eu apresentei os Pingos nos Is com a Joyce Hasselman por 1 ano na Jovem Pan. A Joyce Hasselman é a pessoa que mais falava com o Bolsonaro que eu conheci na minha vida. É verdade. E com os filhos. Todo dia eu convivi com ela 1 ano, todo dia. Todo dia e toda hora. A Joyce não aguentou. Foi assumir o governo, a Joyce rompeu com eles. Como é que você vê esse rompimento? A Joyce, o Alexandre, vou colocar todo mundo junto aí na mesma panela, mas porque estou falando desse assunto, não estou comparando as pessoas. A Joyce, o Alexandre Frota, o Lobão, o próprio Danilo também. Como é que a gente vê essa... Outro dia eu falei aqui que coloquei o Nando Moura e um monte de gente protestou nos comentários, dizendo que o Nando Moura só fez críticas, ele não rompeu com o Bolsonaro. Mas a Joyce rompeu. Rompeu. Né? A Joyce já tinha brigado com o Eduardo várias vezes antes, né? O Eduardo e a Joyce, o Eduardo Bolsonaro e a Joyce não se davam, né? Isso. Acho que nunca se deram muito bem. Mas se falava... Pelo que eu li, né? Eu também não participo da intimidade deles, eu só leio as coisas. Como é que você acha que... Não está cedo demais para ter esses rompimentos todos? Ou você acha que é natural? Ou que é normal? Ou que é... Não sei qual palavra usar, porque você é psicanalista, eu morro de medo. Eu não sei. De que palavra se usa como psicanalista? Normal, natural? A Morro de medo não de estar com ele aqui. Estou falando de usar essas palavras assim que permitem várias interpretações, né? O que é normal, o que é natural? Num primeiro momento, toda essa sopa de letrinhas de pessoas que você falou se desencanta totalmente com o PT. Alguns se encantam com o Bolsonaro, como foi o caso da Joyce e do Lobão, com quem eu vou almoçar toda semana. No segundo momento, você começa a ver que esse pessoal que enrodilha o Bolsonaro, esse pessoal de Olavo de Carvalho, os caras são loucos. Você acha mesmo? Acho. Você leu o Olavo? Sim. Louco. Porque o Olavo se queixa que as pessoas o criticam porque não o leram. Sabe? Eu acho que é louco. Cheira a naftalina. O jeito de se apresentar, a forma, uma estante escura com livros que você pode ver, não são livros variegados, são livros de coleção. E em cima uma imagem de uma Nossa Senhora, uma mesa de morgue no escuro. Quem leu A Poética do Espaço do Gaston Bachelard, notadamente lerá naquilo uma masmorra medieval. Então eu acho que as pessoas se desencantaram com a oferta, a contra-oferta que o governo Bolsonaro começou a dar. Mas, como diria o Marcelo Rezende, nós temos que dar uma chance para o governo Bolsonaro na questão da economia, porque está indo muito bem, e deixar de lado esses psicopatas virtuais e não sei o que. Eu acho que isso é escória. A economia está indo muito bem e a gente tem que
se concentrar em torno de dar força para o Paulo Guedes. Mas dizem que a grande preocupação da oposição, da esquerda, é que se o Bolsonaro der certo na economia, como parece que vai dar aí o Paulo Guedes, e tal, e principalmente por conta do Paulo Guedes também, e dos esforços dele de tentar ativar os negócios e tal, enfim, se o governo der certo e gerar emprego e a economia for bem, ele seria um forte candidato à sucessão, e é isso que a esquerda teme, por isso ela tenta atrapalhar essa negociação. É uma grande crítica que se faz, que o pessoal do Bolsonaro faz em relação à esquerda. O que você acha? Você acha que isso tem a ver? Aquele Paulinho da Força, não foi ele? Eu tenho medo de confundir, que depois eu vou ter que dar direito de resposta. Um deles, eu não sei agora se é o Paulinho da Força, acho que foi, que disse que o Bolsonaro não podia dar certo, porque senão ele ia ser reeleito. Eu acho que já começou a dar certo. Eu assisto o Jornal Nacional todo dia e a Globo, de quem o Bolsonaro reclama tanto. Ontem eu cronometrei o tempo dado no Jornal Nacional para as vitórias econômicas do governo Paulo Guedes. Coisa de 4 minutos. Por que o senhor não enxerga isso, Bolsonaro? Parecia um press release do Paulo Guedes, o Jornal Nacional. Porque o empresariado está confiando, está indo para frente. E eu quero apostar nisso. Eu quero esquecer o Bolsonaro que fala pataquada, os filhos que são pré-coerentes, leitores de orelha de gibi. Eu quero esquecer esse entorno familiar. Você quer o governo Paulo Guedes? Eu quero Para você o governo é Paulo Guedes? Sim, claro. E qual é o próximo livro? Já que você não para, uma pessoa que lança 4 livros no ano, eu garanto que você já deve estar engatinhando. Está pronto já está pronto, tá. Não está nem escrevendo, já aprontou. A história é a seguinte. Um brilhante matemático carioca chamado Arthur Pinheiro Machado começou como estagiário do Banco Opportunity, depois foi passando de corretora até corretora, até que enfim fez a corretora Ágora de valores, vendeu para o Bradesco por 70 milhões, ficou rico e foi captar dinheiro do Postales, do fundo de pensão dos Correios. Teve uma mãozinha do Cândido Vacareza, tesoureiro do PT, na captação desse dinheiro e caiu na Lava Jato nas mãos do Bretas. Então ele abandona uma vida. Ele era representante no Brasil da NYSE, da Bolsa de Valores de Nova York, era o sócio no Brasil da Goldman Sachs e de repente vai parar em Bangu. O cara tava com tudo na vida. Tava com tudo. Tudo que uma pessoa sonha, né, eu acho. Então o livro... E vai para... Está em Bangu? Vai para Bangu. Não, já saiu. Caramba. E fica quase 6 meses em Bangu. Se chama Arthur Pinheiro Machado, o título do livro, De Manhattan ao Inferno. Tem cada história de Bangu nesse livro. Tem cada história de Bangu inacreditável. E você mesmo apura? Você vai vasculhando... A gente começa com a primeira etapa, é a gravação, né? Por exemplo, tem um livro que eu não te trouxe, que foi lançado no ano passado também, porque eu não tinha ele comigo, tanto que eu ia começar o teu programa falando, viva o AI5 livros. Ah, meu Deus, do que eu escapei? Que foi um livro que conta que o Marcola foi o maior delator do PCC para a polícia. E eu fiz com o procurador Márcio Sérgio Cristino, ouvindo 200 horas de delação em fita em delação premiada. Quer dizer, eu degravo tudo e depois vou apurar.
No caso do Arthur, geralmente meu processo, o Romeu Tuma, que era um livro de 520 páginas, eu passei 6 meses gravando ele 3 horas por dia. Mas foi fantástico. Ele vendeu 200 mil, 300 mil, não foi? E Então, teve um segundo volume. Teve. Né? Então a primeira etapa é gravar. Depois estudar, ver as brechas e partir para a investigação. É isso que te dá prazer mesmo? Às vezes dá mais dor do que prazer, porque você ser escritor é ter uma lição de casa por dia para fazer, como diz o escritor na série Californication. Ser escritor é ter lição de casa todo dia para fazer. Mas enfim. Mas você está feliz? Claro, com a sua produtividade, com os livros, com os números. Não tem qual que vai virar filme? Não tem? Do Roger Abdelmaci virou série. Ele fez mesmo aqueles estupros todos? Fez. A série toda. Que coisa incrível, né? Um homem competentíssimo no ofício dele, né? Eu entrevistei várias vezes como médico. Jura? Muitas vezes no Sem Censura. Mais de 3 vezes, 4 vezes talvez. E uma vez, por coincidência, estava na mesa uma atriz que tinha feito a fertilização, a inseminação, não sei, com ele. Estava com o marido, era ator também, eles estavam juntos fazendo uma peça, estavam na bancada. O programa tinha 5 convidados. Eles eram um dos convidados. Eles ficaram emocionadíssimos de falar com o Roger Abdelmaci. E era uma pessoa de um trato, assim, de fino trato, digamos. Como eu só conheço como entrevistado e entrevistador, né? Assim, muito educado e tal. Eu fiquei muito chocada. Então é verdade tudo? Sim, a partir do que foi apurado. Sim. Circunstanciado, periciado, o livro tem perícias, tem laudos, tem etc. Agora, o que é chocante para mim, me é muito chocante. Eu ouço muito, pasme você até hoje, gente do outro lado que trabalha com fertilidade, falar: você não sabe o que as mulheres faziam. Davam pro Roger Abdelmaci em troca de ter um tratamento de graça. Ouço isso muito! Muito! Meu Deus! Como se eu fosse um falso acusador. É inacreditável a quantidade de vezes que eu ouvi isso. É mesmo? É. Eu estou reproduzindo o que eu ouvi. Porque era um homem elegante, um homem até bonitão na idade dele, assim. Eu já o conheci, cabelos grisalhos e tal, não conheci jovem. Conheci já ele fazendo sucesso nessa área da fertilização. Por isso o entrevistei, querendo fazer um banco de espermas. Enfim, ele tinha né? Tinha dinheiro, tinha fama, tinha sucesso na profissão, porque dava certo, ele fazia inúmeros casos, né, de casais que não podiam ter filhos, passaram a ter. Então eu conheci assim, no auge, um homem educado e tal. A gente fica perplexo, né? Fica. Você ficou em algum momento fazendo a pesquisa? Porque ele não tinha tudo para ser feliz com aquilo que ele já conquistou. Não é? Que loucura. O perplexo é você pegar a vítima, no caso a Havana Lopes, que é a vítima retratada no livro, e você tem que fazer literatura baseada em detalhes. Ai, deve ser terrível. E você tem que perguntar para a pessoa que gosto que ele tinha. É difícil. Aí ela falou: não me lembro disso, senhor. Ele te atacou pelado ou com roupa?
Não, pelo amor de Deus, você tem que forçar a barra nos pontos que se a pessoa se nega a te dar, você tem que romancear. E dolorosos, né, também para a pessoa. Mas de todo jeito Ela não quis me falar qual era o gosto do Roger Abdelmaci. Eu coloquei lá hálito salitroso. Foi absolutamente romanceado. Para poder preencher uma lacuna literária. Mas você gosta dessas coisas de investigar o humano também, né? Sim. Isso te fascina. É. E desses rapazes, só pra gente terminar, porque uma hora tem que terminar, esses rapazes da JBS, que gente é essa? Que também tinha tudo, né? Não tinha nada, conquistou tudo, e por, sei lá, ganância, por querer mais, foram sem limite, é isso? O que leva uma pessoa que atinge um sucesso, dinheiro, a mulher bonita, enfim, tudo, aparentemente, tudo que todo mundo sonha, o cara tem. E aí ele passa do ponto, né? Parece Sabe que não basta. Frase do Oscar Wilde? I can resist everything but temptation. Posso resistir a tudo exceto a tentação. É o que aconteceu com os irmãos Batista. Você comprar 1.800 políticos... É um negócio... Parece ficção, né? Não parece? Você compra político como você compra pizza. É. E de repente seu negócio vai crescendo e se torna o maior produtor de proteína animal do mundo. Tendo comprado milhares de políticos. E o pior, vai sair do Brasil em dezembro e vai se estabelecer nos Estados Unidos com bail, com uma ajuda oficial de 167 milhões de dólares do Trump, com a empresa que eles têm lá chamada Pilgrim's Pride. Esse é o Brasil. Tem que ser muito otimista para esperar um Brasil melhor, não tem não? Um dia. O Guzzo não falou que só quem tem 25 e 30 anos vai ver um Brasil melhor? Eu fiquei arrasada no dia que eu li isso. Mas... Acho que ele foi demitido é por isso. A pessoa tinha a minha idade, né? E demitiu ele porque ficou tão triste. Olha, só você mesmo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado eu. Super obrigada. Obrigado, é uma honra. Ah, caneca. Essa é a caneca, é o símbolo do canal. A gente... É o brinde do canal. Obrigado. Na verdade, é para você tomar um café enquanto você escreve o próximo, porque você já deve ter o próximo, né? Depois desse Tem. Do Pinheiro Machado, né? É. Depois do Arthur Pinheiro Machado vem... Não, são 4 projetos que eu tô pra... Aí não dá pra falar. Tudo de 4 em 4. Serão os 4 para 2020. Tem 4 projetos. Então, aguardemos. Obrigada por ter vindo, obrigada a vocês por estarem nos assistindo. O link da caneca está na descrição. Você também, mesmo sem ser entrevistado, pode adquirir a sua. Vem com a gente. Até o próximo.